sejam todos muito bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a professora Aline D'Angelis, estou acompanhada hoje do Daniel, intérprete de Libras, para a nossa primeira aula de Geografia do quarto ano, no quarto bimestre. A nossa aula de hoje vai falar sobre mapas e cartografia. Você encontra esse conteúdo nas semanas 1, 2 e 3 do PET 4. E o que nós vamos aprender na aula de hoje? Bem, nós vamos aprender a comparar tipos variados de mapas, as suas finalidades, para que eles servem, e vamos aprender também quem são os elaboradores, as diferenças e semelhanças dos tipos de mapa. Vamos lá então para a nossa aula. Mas o que é um mapa? Um mapa vai ser a representação cartográfica, representação em escala menor de uma certa área do continente, do país, do estado, do município, no papel. Para isso, nós vamos utilizar uma coisa chamada escala. Mas o que é escala? A escala é a relação da medida entre a área real, de tamanho real, com uma medida, neste caso, menor para que caiba no papel. E quais as funcionalidades de um mapa? Para que um mapa serve? Um mapa serve para nós aprendermos a nos localizar, saber onde estamos. Um mapa serve para nos locomovermos, ajudar na locomoção. O mapa também serve quando nós estamos perdidos, para saber um ponto de referência. Olha só essa imagem que eu trouxe para vocês, a localização por meio de mapas digitais. Quantas vezes você já deve ter se deparado de estar dentro do carro com seus pais ou mesmo dentro de um Uber, e o motorista ou seu pai ou sua mãe que está dirigindo utilizar o mapa digital, colocar no GPS para saber a localização. Exatamente, os mapas digitais são os mais utilizados nos dias atuais e eles servem para nos guiar para qual o caminho mais curto para eu chegar ao meu destino, quanto tempo falta para eu chegar em determinado local, mostrar se existe engarrafamento ou não. É uma coisa de muita utilidade na atualidade. Mas será que sempre existiu mapa digital? Claro que não. Tudo vai evoluindo com o tempo. Antes do mapa digital, nós tínhamos o mapa de papel. Olhem aqui, ele auxilia para o turismo, As pessoas que saem para viajar, elas estão utilizando um tipo de mapa deste aqui, ó. Esse tipo de mapa, que é um mapa carta. O que significa? Ele ajuda a me localizar onde eu estou, em determinada região, por exemplo, numa cidade, Os pontos turísticos ele apresenta, vocês podem ver traços coloridos. Estes traços coloridos significam as linhas de trem, de metrô, que eu posso estar tomando para chegar ao destino que eu desejo. Então, como vocês viram, os mapas são tipos variados. Quais são os elementos principais de um mapa, que um mapa tem que ter? O mapa tem que ter o título, quando eu estou estudando o mapa, para eu saber de qual assunto aquele mapa trata. O que mais tem no mapa? Vamos ver? A escala, que indica qual a quantidade de vezes aquele mapa foi diminuído de tamanho, do tamanho real da área que ele está representando. Nós temos também a legenda, certo? A legenda serve para nos mostrar áreas, cidades, pode ser a cor, através de pontos. Neste caso do mapa político do Brasil, nós temos as cores que indicam as regiões do nosso país, as 5 regiões. Região norte em verde, região centro-oeste em laranjado, região nordeste amarelo, região sudeste em tons de rosa e região sul em tons de lilás. Bem, aqui nós temos a orientação. O que é a orientação no mapa? Como vocês já estudaram, a rosa dos ventos servem para a gente saber se estamos ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. No caso deste mapa, ele veio apenas com uma setinha indicando onde está a região norte. A fonte no mapa indica quem foi que produziu este mapa. Quem fez o mapa? Quem desenhou? No caso deste mapa que eu trouxe para vocês, quem configurou, quem fez o mapa foi o IBGE.
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Bom, nós estudamos os mapas mais básicos, são mapas físicos e mapas humanos. Vamos ver cada um deles? Eu vou citar os tipos de mapa físico que nós temos e depois vou exemplificar para vocês para ficar mais fácil de entender. Olha só, de mapas físicos nós temos o mapa de biomas, que indica a vegetação de uma determinada localização, o mapa hidrográfico, ou seja, de hidrografia, que vai nos mostrar os rios, as bacias hidrográficas de determinada região, o mapa de clima, indicando se o clima é seco, úmido, semitropical, tropical, de relevo, que vai nos mostrar as características de relevo de uma determinada região, se nós temos planície, planalto. Bom, trouxe aqui para vocês então um mapa do bioma brasileiro. Vocês observem que a maioria do nosso país ela é composta de Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. A região sudeste, que é onde nós estamos, a maior parte da nossa região vai ser do estilo Cerrado. Aqui eu trouxe para vocês o mapa da hidrografia do Brasil, representando os rios e as bacias hidrográficas que nós temos no nosso país. Observem essas linhas fininhas em azuis, elas representam os nossos rios e cada região tem o nome da sua bacia hidrográfica. Por exemplo, Bacia Hidrográfica do Amazonas, Bacia Hidrográfica do Paraná, Bacia Hidrográfica do São Francisco, entre outras. Nesse próximo slide, eu trago para vocês a representação dos tipos de clima que nós temos no nosso país. Quais são as orientações climáticas em cada região. Observem que essa parte mais escura ao norte, onde nós temos a região da Amazônia, ele está como clima úmido, e é o que acontece naquela região. Observem que cada cor representa um tipo diferente de clima. Clima quente, clima de verão curto, fresco. Cada região específica está determinado por uma cor diferenciada. Agora nós temos aqui o mapa do relevo do Brasil, no qual a parte clara representam os planaltos, os pontinhos representam as depressões e a parte em marrom são as planícies. Agora que já vimos os mapas físicos, né, que é relativo à constituição física da estrutura da Terra, nós vamos ver os mapas humanos, que se refere ao ser humano, ao homem, né, e sua influência sobre a Terra. Olha só, o mapa político, ele indica a divisão do nosso país em regiões, em estados, em municípios. Aí vocês falam, mas por que relativo ao homem? Porque quem inventou essas divisões, né, foi o homem. Isso não é uma coisa que veio pronto da natureza. O homem criou esse tipo de divisão. Divisão por cidade, divisão por estado, divisão por regiões geográficas do país. Nós temos também o mapa econômico, que vai indicar a atividade produtiva do homem em determinada região. E, por último, o demográfico ou populacional, que nos mostra a quantidade de pessoas que vivem em determinado ambiente, seja por metro quadrado, por quilômetro quadrado, vai depender do que o mapa representa, queira representar. Aí eu trouxe para vocês o modelo de cada um daqueles tipos de mapa humano. Observaram que no primeiro mapa que eu mostrei para vocês era um mapa do Brasil político, mas ele estava dividido nas 5 regiões do nosso país. Eram cores diferenciadas, uma para cada região. Já neste mapa político, nós temos a divisão por estado. Cada estado tem a sua cor diferente. Aqui vem o mapa do Brasil demográfico. O que é o Brasil demográfico? Mostrando qual região que possui mais ou menos população. Observem vocês que na região mais clara do mapa é onde a população é menos concentrada, ou seja, existem menos pessoas por espaço, né? Por metro quadrado ou por quilômetro quadrado. Observem ainda que
lá nas margens, perto do oceano, vocês estão vendo a parte mais escura? Isso indica os locais onde existe mais aglomeração de pessoas, ou seja, a densidade populacional onde está de marrom é maior do que a densidade de onde está clarinho. E por último aqui dos mapas humanos, eu trago para vocês um mapa econômico, que indica, por exemplo, se uma região produz gado de corte, se uma região produz produção de café, né? Tem a produção agrícola de café, de soja, se uma determinada região, a atividade econômica que predomina é a indústria. Então, cada item aqui que nós temos na legenda vai mostrar o que cada região produz. Ou seja, nós temos um mapa que indica economia. O que predomina na economia, por exemplo, em Minas Gerais, no sul de Minas Gerais? Nós sabemos que existe uma produção grande de café, né? Enquanto que lá no Mato Grosso, eles produzem muito gado, gado para leite, gado para corte. Já que estudamos um pouco sobre mapas, agora vamos ver o que é a cartografia? Afinal de contas, para nós produzirmos um mapa, nós precisamos saber cartografia. A cartografia utiliza 3 elementos principais. E quais são esses 3 elementos principais? Nós temos como elementos principais o traço, né, que vai ser a linha, nós vamos ver, os pontos e a área. Agora, o mapa, ele é produzido através da cartografia. E a carta, que foi este aqui que eu mostrei para vocês, também é produzido através da cartografia. A cartografia, então, nos auxilia na produção de mapas, de cartas e de plantas. Aí vocês me perguntam, plantas, professora, mas planta não é vegetal? Sim, mas neste caso, a planta, nós estamos falando de planta de casa, por exemplo, tá? Quando você vai dizer quantos cômodos tem numa casa. Se uma casa tem 2 quartos, uma sala, um banheiro, né? Para fazer estes desenhos, tanto dos mapas, quanto das cartas, quanto das plantas de casa, normalmente se usa uma visão superior, é de cima para baixo. E como que isso pode ser feito? Existe um equipamento chamado drone, que pode sobrevoar e mostrar a área que está sendo projetada, que vai ser desenhada. Existem ainda os satélites, que nós sabemos que fica fora do planeta e nos enviam imagens através de suas câmeras, certo? Bom, aqui os elementos básicos que eu citei da cartografia, né? Nós temos a linha, que representa os limites entre cidades, estados, países. Aí vocês me perguntam novamente, mas então, professora, se eu for aqui perto de Belo Horizonte, na divisa de Belo Horizonte com Contagem, vai ter uma linha lá no chão que divide as cidades? Não, não existe essa linha. Essa linha ela é tão imaginária quanto a linha do Equador que vocês já aprenderam. Certo? Ela é só para nós colocarmos no papel. Mas claro que se eu chegar, por exemplo, na divisa da cidade de Belo Horizonte com a cidade de Contagem, eu vou saber que esta rua, a partir de onde eu estou, daqui para cá pertence a Belo Horizonte e deste ponto para lá pertence a Contagem. Então, essa linha, ela é imaginária, mas existe o local onde nós sabemos que pertence a uma cidade e outra, correto? A linha também é utilizada, né, para dividir estados, países. Existe a divisão, o limite entre o Brasil, por exemplo, e os outros países da América do Sul, como Argentina, Paraguai, entre outros. Bom, o ponto, ele representa os estados, as capitais e as cidades. Vocês vão observar, quando vocês estão vendo um mapa, que sempre tem um pontinho ali com o nome do local. Está indicando a cidade. A área representa um espaço que cobre, por exemplo, aquela cidade. Vou mostrar agora para vocês. Olha só, esse mapa que eu trouxe para vocês como exemplo, ele representa bastante esses 3 elementos que nós vimos aqui, né?
A área, observem que essa área mais escurazinha aqui no meio, em tom de um cinza mais escuro, representa toda a área da cidade de Belo Horizonte. Mas observem também que à sua volta nós temos uns traços em branco, que é o limite da cidade de Belo Horizonte se dividindo, né, se separando das outras cidades que são circunvizinhas a Belo Horizonte, que estão à sua volta. Aqui nós temos Belo Horizonte divisa com Santa Luzia, Belo Horizonte divisa com Ribeirão das Neves, com Contagem, Ibirité, Nova Lima e Sabará. Viram quantas cidades estão à volta de Belo Horizonte? Pois é. Utilizamos o traço também para indicar as rodovias. Esses traços azuis que nós temos com os números 381, 040 indicam as rodovias. E utilizamos o traço, vocês viram? Mais um elemento da cartografia. O terceiro elemento da cartografia que nós vimos é o ponto. Observem que onde está escrito Belo Horizonte, nós temos um pontinho mais escuro ali. E nas outras cidades também, nós temos um quadradinho que seria a representação do ponto, indicando o nome de cada cidade que é vizinha à nossa cidade capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Bem, como vocês viram, nós aprendemos área. Então, eu trouxe mais esta imagem para vocês, onde mostra a área de Minas Gerais dentro do nosso país. Observem que Minas Gerais está em vermelhinho aqui no mapa do Brasil, representando a área de Minas. No mapa ao lado, nós temos o estado de Minas, mas dessa vez com traços. E estes traços que estão ali desenhados, eles mostram para a gente a divisa entre as cidades de Minas Gerais, que são muitas. Agora eu trouxe para vocês aqui uma curiosidade, a extensão territorial do nosso país, do Brasil. O Brasil, ele tem mais que 8 milhões e 510 mil quilômetros quadrados, um pouco mais que isso, de tão extenso que é o nosso país. Ele possui 5.568 municípios. E vocês vão ver, estão vendo esse traço que eu coloquei ali de vermelho? De norte a sul, de leste a oeste. É para mostrar os pontos que estão mais distantes um do outro, tanto do norte até o sul, quanto do leste ao oeste. Observem que de leste a oeste nós temos ali do Ponta dos Seixas até a nascente do rio Moa, a distância de 4.319 quilômetros, bem longe, né? Do norte ao sul, a distância vai ser parecida, um pouquinho mais, de 4.394 quilômetros. Aí, eu tenho uma novidade para contar para vocês, que talvez para vocês que são crianças, uma novidade. Em 1998, descobriu-se através de estudos que o ponto mais distante do Chuí, que está ao sul, não era o Oiapoque, e sim o Caburaí, um monte que se encontra lá em Roraima, o ponto mais ao norte do Brasil. E as pessoas falavam do Oiapoque ao Chuí, a distância maior que existe no nosso país. Então, hoje vocês já sabem que não é do Oiapoque ao Chuí, e sim do Caburaí ao Chuí. Foi difícil demarcar esse ponto lá no Monte Caburaí, porque é uma região de difícil acesso, mas os cientistas tanto fizeram que conseguiram fazer essa demarcação. E desde então, a distância maior de norte a sul é do Caburaí ao Chuí. Vamos ver então o que nós aprendemos hoje em geografia? Bem, vocês viram o que é um mapa, a função de um mapa. Para que serve um mapa? Para nos orientar, para nos localizarmos, né? Saber onde estamos. Por exemplo, se eu estou no centro da cidade e eu não sei, eu consulto um mapa, por exemplo, digital no celular, vai me mostrar, você está perto da igreja, ou então você está perto do supermercado tal. Isso nos ajuda. Os elementos de um mapa nós aprendemos, né, que tem que ter título, que tem que ter lá a direção, né,
norte, sul, leste, oeste, que tem que ter a legenda para a gente entender os pontos daquele mapa, precisa ter a fonte para nós sabermos quem criou o mapa. Então, são alguns 5 elementos. Vimos também os tipos de mapas, que nós temos mapas físicos e mapas humanos. Vimos o que é cartografia, que ela nos auxilia na construção dos mapas. Vimos os elementos básicos da cartografia, que são 3, né? O traço, a área e o ponto. E vimos também um pouquinho a localização de Minas Gerais no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Espero vocês na próxima.